Pessoal, então, olha, vamos dar início então à nossa live. Uma boa tarde, fim de tarde para todos. Muito obrigado pela presença. É uma enorme satisfação ter conosco hoje um grande amigo, colega, uma pessoa extremamente benquista, bem avaliada dentro da nossa empresa, que é o nosso prezado amigo Newton Duarte. Eu convidei o Newton para fazer essa live. Ele demorou assim uns 3 milissegundos para me responder que sim. E é uma satisfação, viu, Newton? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que o que você vai nos apresentar aqui vai ser de grande interesse e valia para todos nós. Eu vou ler, então, o curto, o resumidíssimo currículo do Newton, porque o completo levaria praticamente todo o tempo da live para ser lido aqui. O Newton tem 40 anos de experiência no setor elétrico, dedicados às empresas Siemens e GE. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Escola Politécnica da USP. Em 97, participou do curso de gerenciamento internacional no Babson College, em Boston, nos Estados Unidos. Nos anos de 81 e 82, ele trabalhou na Siemens AG, na Alemanha, nas áreas de distribuição e geração elétrica, hidroelétrica, né? Até 91, liderou a implantação dos grandes projetos hidrelétricos da Siemens, como as usinas hidrelétricas de Itaipu e Xingó. Após experiência nas áreas de média tensão e automação de sistemas elétricos e vendas de hidrogeradores na América do Sul, assumiu a liderança de sistemas industriais na América Latina, na GE. De volta a Siemens, o bom filho sempre a casa torna. Após 5 anos, liderou o setor de energia como diretor-geral da empresa, até aposentar-se em 2012. Desde 2014, o Newton preside a Associação da Indústria de Cogeração de Energia, COGEN. O Newton, então, vai fazer para nós hoje uma apresentação sobre o título O Setor Elétrico Brasileiro, Cogeração e Bioenergia. O palco é seu, Newton. Obrigado, Birro. Uma alegria de novo estar com vocês. Soares, buenas noites. Uma alegria estar contigo. Eu dizia quando você estava entrando, eu falei, pô, quando o chefe está junto, a coisa complica, né? Mas vamos ter que sobreviver, né? Temos grandes amigos, uma alegria estar com vocês. É um privilégio poder conversar com vocês. Algumas coisas que eu estou vivenciando provavelmente não seja do dia a dia de vocês, nem tenha sido no passado, mas algumas coisas vocês já ouviram a respeito do que a gente vem fazendo. Quando eu saí da Siemens em 12, aí fiquei discutindo uns temas, ou trabalhando com a Priscila em algumas coisas, e aí eu perdi pai, mãe, como vocês acompanharam, e com mil problemas, a gente como é que fala, se defendendo dos temas lá de metrô, etc. Aí eu fui fazer uma terapia, aí com uma amiga muito querida, que infelizmente faleceu, uma dinamarquesa. E aí a Iete falou assim, você está trabalhando com a esposa? Puxa, que bom, então você vai se separar quando? Aí eu parei de trabalhar. Ela falou, pô, você está trabalhando com a esposa, vai se separar. E aí parei, e aí comecei a trabalhar com amigos. Uma vez o Vefa me disse assim, Nilton, a gente já... Nessa época eu fui jantar com o Vefa, ele falou assim, a gente trabalhou tanto com empresas multinacionais, as mesmas empresas, nós dois, está na hora da gente usar o nosso conhecimento para ajudar empresas brasileiras. E por um destino, eu acabei fazendo exatamente o que ele falou. Eu estou em 4 conselhos hoje, trabalhando com empresas brasileiras, todas elas, de capital nacional, tudo tupiniquim, e tem sido uma grande alegria, porque ela propicia que eu continue pensando em negócios, continue pensando no bem-estar das empresas e continue tendo contato com toda sorte de entes de governo através da associação que nós, eu, o Alan, ajudamos a criar em 2003, que é a COGEN, a Associação da Indústria de Cogeração de Energia, e hoje eu tenho o privilégio de ser o presidente executivo aqui e continuar envolvido com o mundo elétrico, que é um mundo que eu adoro, e continuei podendo ter contato. Então, é uma grande alegria e poder falar um pouquinho sobre o setor elétrico com vocês. Vocês sabem tudo, ou até muito mais que eu, sobre esse tema, mas eu vou recapitular algumas questões e falar um pouquinho sobre os grandes desafios que o setor elétrico tem hoje por conta da geração distribuída, da geração fotovoltaica nos telhados, o mundo da geração distribuída com a cogeração.
Eu vou falar um pouquinho sobre. Eu começo com um apanhado sobre o setor elétrico brasileiro, que vocês vão lembrar-se de muita coisa, e depois eu vou entrando em mais detalhes, terminando com mobilidade, para quebrar um conceito que nós brasileiros estamos associados ao mundo europeu, que diz que o carro elétrico é a melhor solução para o planeta. Ela não é, mas eu vou mostrar para vocês por que ela não é. Então, vamos começar. Esse chart é só para a gente lembrar um pouquinho o contexto brasileiro, olhando no noroeste aqui, do número de pequenas e grandes centrais hidrelétricas, muito concentradas, vocês estão vendo aí aqui no centro-sul, né, um pouquinho no nordeste, algumas poucas no centro-oeste, as últimas grandes centrais hidrelétricas. Quando eu, Soares, há 30 anos atrás, estávamos trabalhando no mundo da energia, a gente sabia dizer 30 usinas que estavam em construção. Hoje eu não sei dizer nenhuma. Eu não sei dizer o nome de nenhuma usina que esteja em construção, porque a gente abandonou as hidrelétricas, infelizmente. Há grandes movimentos para a gente retomar isso. De qualquer forma, a gente tem um número considerável, né? E lembrando que tudo isso, a gente, quando pensa em Brasil, se a gente pensar fora da Amazônia, aqui do lado direito, aqui, se a gente pensar fora da Amazônia, ainda a gente tem uma área imensa. Aqui a gente traz uma série de países que podem ser colocados no espaço fora da área amazônica do país. Lembrando um pouco aqui do mundo do Baruch, né? O mundo da transmissão, né? A gente só no setor interligado, nós temos hoje 171 mil 2022, nós já ultrapassamos 180 mil quilômetros de linhas de 230 até 800 kV, né? Passando por 345, 440, 500 kV, 600 kV, 750 e 800 kV. O mundo de 600 e 800, que são esses circuitos que saem de Porto Velho até Araraquara, o mundo de Itaipu vindo até Ibiúna, e o mundo dos dois circuitos azuis aqui, que vem do norte, eles são em circuitos em corrente contínua, né? de 600 kV de Itaipu, 600 kV de Porto Velho, que é a usina do Madeira, e também 800 kV agora vindo de Belo Monte. Esses circuitos Belo Monte trazendo em torno de 5 gigawatts cada circuito, né? 10 gigawatts trazendo de Belo Monte, e o restante eles distribuem para o Nordeste, quando precisa tudo no Sudeste. Se não, manda um tanto para o Nordeste também. E o mundo, eu sempre mostro isso para os alemães e para os americanos, que o mundo nosso de açúcar e etanol, ele está concentrado a 2.500 quilômetros da Amazônia. Nós não temos grande concentração de cana-de-açúcar perto da Amazônia. Pelo contrário, ela está consideravelmente distante da Amazônia. E aqui é um exemplo claro que 87% da nossa produção de cana-de-açúcar ela está muito distante da nossa Amazônia, o que é muito positivo, porque há um enorme receio de que a gente esteja rompendo florestas para plantar cana-de-açúcar, o que não é uma realidade. Nós participamos na COGEM em 2 fóruns importantes, um que muitos de vocês conhecem, que é a VDI, a Verein Deutscher Ingenieur, onde a gente já apresentou, fizemos apresentações com relação ao mundo de açúcar e etanol e ao mundo da bioeletricidade. E também para a CWC, que é a Coalition, Cogeneration Worldwide Coalition, que é uma congregação de 14 cogens do mundo, várias europeias, alemã, espanhola, belga, e assim por diante, e as americanas, México, Estados Unidos, Coreia, Japão, China, várias cogens do mundo todo participando, e a gente faz apresentações para mostrar a eles o nosso mundo da cogeração. Vocês vão ver a seguir as diferenças gritantes em relação a tudo que a gente faz aqui, em relação
ao que o mundo faz, a renovabilidade das nossas fontes energéticas em relação ao restante do mundo. Então, é palpável a diferença. Aqui é para dar um quadro a vocês, sempre lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, do Baru, que até aqui em cima, em Boa Vista, nós estamos falando em 4.000 quilômetros, que é mais ou menos Lisboa-Moscou. Só para vocês terem uma ideia do quão extenso é o nosso setor interligado. É o maior setor interligado do mundo. Os Estados Unidos tinha até outro dia 54 sistemas isolados. Só para dar um exemplo, o Texas é totalmente isolado dos Estados Unidos. O elétron que anda no Texas, que alimenta uma casa em Dallas, ele não tem qualquer conexão nem com Kansas City, nem com Nova York, nem com Los Angeles. Ele é totalmente isolado. Existem vários, dezenas de sistemas isolados nos Estados Unidos, coisa que eles estão tentando agora reconstruir, fazendo sistemas interligados, dada a presença forte das novas intermitentes, que são as usinas eólicas e fotovoltaicas, né? As fotovoltaicas, as células solares. Elas estão trazendo outras dificuldades dos sistemas elétricos, e aí a importância de uma conexão. Esse é um ponto positivo do país, que tem essa conexão, com isso a gente troca energia entre o Nordeste e o Sudeste, entre o Norte e o Sudeste, o Norte e o Nordeste, e o Sudeste com o Nordeste. E o Sul, ele também troca informações, troca energia com o Sudeste, a despeito do Sul ter uma capacidade de armazenagem pequena, em torno de 8% do Brasil. 70% da armazenagem brasileira se concentra no Sudeste e Centro-Oeste, o Nordeste com uns 15% e 5% no Norte. É pequena a armazenagem no Norte. Quando a gente fala em armazenagem, nós temos em torno, nos nossos reservatórios, a maior bateria do planeta, de 290 gigawatts. 290 gigawatts, nós temos essa bateria nos nossos reservatórios. E ela é de fundamental importância para a gente enfrentar as intermitências. Por exemplo, a essa hora, nós perdemos mais ou menos 30 gigawatts de fotovoltaica no nosso sistema, porque agora escureceu e os 30 gigawatts que estavam ligados, eles estão desligados agora, porque eu não tenho mais incidência solar no Brasil praticamente todo. Então, daí a dificuldade do sistema encarar e faz uso da água para esses solavancos que nós vamos falar em detalhes daqui a pouco. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a nossa matriz. Primeiro, a matriz energética, né? O Brasil hoje conta com 49% de matriz energética renovável, é de longe o maior do mundo em renovabilidade, energeticamente falando, e o mundo conta aí com mais ou menos 14% a 16%, né? Estados Unidos ainda menor, né? A Europa também com esses 14%. Né? E é importante lembrar que o petróleo, que é a nossa principal fonte, continua sendo a principal fonte, ele já foi 38% quando estava na Fimes, eu me lembro de fazer essa apresentação com 38%, hoje com 34%, e a cana-de-açúcar, ela com a mobilidade, com etanol e com a bioeletricidade, a energia externada e exportada para o grid, ela já é uma fonte maior do que a hídrica, mesmo com os nossos 110 gigawatts instalados de usinas hidrelétricas, com as PCHs inclusas. Então, a cana ela já tem uma importância, energeticamente falando, brutal para o país. Né? Depois você tem madeiras, né? Ainda muito importante, né? As eólicas agora ganhando importância, né? Outras renováveis com 7% e a solar com 1%. Quer dizer, eletricamente elas têm uma posição muito importante já na matriz elétrica, porém energeticamente elas ainda dão uma contribuição pequena. Né? Existe um professor da Prager University, no Canadá, que diz o seguinte: o mundo nos últimos 20 anos investiu 5 trilhões de dólares em novas renováveis, eólicas e fotovoltaicas, e conseguiu mudar o indicador de renovabilidade da matriz energética só em 2%. Ele saiu de 86% para 84%.
né? Mais ou menos. Esse é o último número que a gente vê. Aqui a gente tem os números de 22, e essa exposição desse professor, chama Mike Mills, é bem recente. Então, o mundo investiu 5 trilhões de dólares e, não obstante, só conseguiu melhorar a renovabilidade na matriz energética mundial em 2 pontos percentuais. Essa é a situação. Já no caso do mundo elétrico, a gente tem uma preponderância significativa das hidrelétricas, a biomassa tem uma participação importante, como nós vamos ver, e biomassa, quando eu falo 60%, é o mundo do bagaço da cana-de-açúcar. As eólicas já têm uma preponderância grande, como a segunda fonte, com 2%, a solar ganhando espaço da mesma forma, né? E aí as fontes fósseis também com uma importância grande, né? É sempre bom a gente lembrar que quando a gente não tem água nos reservatórios, quem vai ser a salvação da lavoura não é a solar nem a eólica, serão as fontes fósseis, principalmente com gás natural, depois as biomassas, e se der sorte, vamos ter ventos à noite, principalmente, aí elas vão dar uma contribuição importante. Mas o mundo fóssil, nessa hora, e a gente vivenciou isso em 2021, quando a gente teve a pior seca e medida em 91 anos, aí foram fundamentais o desenvolvimento da biomassa e também a entrega de energia elétrica por parte das fontes fósseis. Quem tiver perguntas e indagações ou contrariedades aí do que eu estou falando, pode chutar, não tem A gente problema normalmente algum. deixa as perguntas no final, sabe, Newton? Porque senão você não Valeu, consegue controlar o seu tempo, né? perfeito, vou meter bronca. Aqui é a geração de energia, né, do mundo todo, per capita, é importante a gente levar isso em consideração. Há uma perspectiva no mundo, e eu li um número semana passada, que só os Estados Unidos têm uma perspectiva de acrescentar 800 gigawatts, são 4 Brasis, 800 gigawatts de base instalada elétrica para enfrentar as novas tecnologias que estão ganhando impulso, principalmente a inteligência artificial. É brutal o que o mundo espera de consumir de energia elétrica nos próximos anos, numa quantidade jamais vista no passado. Aqui é para ter uma ideia de quão atrás nós estamos ainda per capita o nosso consumo de energia elétrica. Nós, todos aqui assistindo, nós temos um uso de energia muito provavelmente em padrões alemães ou superiores. Se vocês pensarem quanto vocês consomem de energia em quilowatts-hora mês, né, por 2 ou 4 pessoas que vivamos dentro de casa, eu vivo com 2 pessoas, eu e a Priscila, e vocês têm os seus exemplos. Mas, na média brasileira, nós estamos ainda muito aquém do mundo, né? Nós estamos aí com mais de 10% aquém do mundo, né? E aqui temos alguns países, para vocês terem uma ideia de como consomem energia, né? Não é desconhecimento de ninguém que no Canadá a energia, a exemplo da brasileira, ela tem o mesmo perfil elétrico da matriz elétrica brasileira, também com hidrelétricas, também com eólicas, também com um pouquinho de biomassa, com fotovoltaica e um pouquinho de nuclear. E, no entanto, a energia lá é muito barata, porque não tem os jabutis nossos todos de encargos e grandes impostos, altíssimos impostos. Mais ou menos metade da nossa conta de energia elétrica, se vocês olharem na conta da Enel ou da sua concessionária, mais ou menos metade são encargos e impostos. E lá não é assim, lá deve ser 7%, 9% de imposto. Com isso, eles, em geral, não desligam as lâmpadas, por exemplo, dos jardins, né? A gente desliga a lâmpada do jardim de manhã ou à noite, quando vai dormir. Eles não desligam. Daí um consumo super grande, né, per capita do canadense. Os Estados Unidos também tem um uso super alto de energia, e aqui é importante a gente ter. O que isso significa? Que o potencial de crescimento de demanda energética, demanda elétrica no Brasil é brutal.
A gente tem muito a crescer. Então, logo a gente tenha parcelas importantes da nossa população angariando capacidade, poder de compra e podendo ter uma vida mais confortável, fazendo uso do mundo elétrico de uma maneira como nós fazemos, por exemplo, nós vamos poder certamente dobrar esse consumo per capita nas próximas décadas, na minha visão. Posso estar enganado, mas eu acho que isso virá, né? Mas a gente, enfim, tem um caminho bacana para perseguir e eu acho que a gente sempre tem que levar isso em consideração. A gente fala hoje, nas nossas concessionárias, estão todas sobreofertadas, sobrecontratadas, né? Mas, na verdade, a gente consome muito pouca energia elétrica ainda. A gente tem um mundo enorme à frente para futuros consumos e emprego de energia elétrica. Aqui eu queria dizer um pouquinho sobre o mundo de cogeração. Para quem não sabe, a cogeração, cogerar é gerar eletricidade e algumas outras utilidades. Em geral, sempre é calor, vapor, água quente, e frio. Através de chillers, você pega essa água quente ou esse calor e transforma isso em água gelada para prover ar-condicionado ou secagem ou processos frios para a indústria. E, além disso, também CO2, nitrogênio, como na indústria de alimentos e bebidas, no caso da Coca-Cola. A Coca-Cola, no Rio de Janeiro, o Daniel está aí no Rio, ele, quando toma uma Coca-Cola, essa planta da Coca-Cola, ela produz hoje, com a mesma molécula do gás natural, ela tem uma eficiência de mais de 90% naquela planta. Ou seja, o gás natural que ela está queimando em motores ciclo Otto, eles produzem eletricidade necessária para a planta, produzem calor e frio para o uso industrial, para a produção dos refrigerantes, e produzem CO2, que vão dentro dentro da Coca-Cola, e o nitrogênio que vai acima do líquido da Coca-Cola, dentro da latinha, que quando você abre a latinha faz shh, aquele shh é nitrogênio, não é CO2. Aquilo é o nitrogênio que fica segurando o líquido para ele não bater em cima, para que a Coca não fique choca, ela não perca o CO2. Então, essa planta é uma das plantas mais eficientes do Brasil, com mais de 90% de eficiência sobre o gás metano. Falando agora com o Cropper, quando a gente tem um ciclo Otto, a gente gera com o gás metano uma eficiência de 40%, 44%. Numa turbina ciclo simples, a gente gera com 38%, 39%, 40%. Num ciclo combinado, a gente pode chegar até 63% nas grandes plantas Frame H, como a gente tem o GNA, GNB, agora sendo fornecido pela Siemens, já em operação, com blocos de 1.500 megawatts, 63%. E a cogeração atinge níveis superiores a 90%. Né? Então, é fantástico. Cogerar significa produzir energia elétrica e outras utilidades com a máxima eficiência possível. E esse é o propósito da cogeração. Aqui, esse quadro embaixo aqui, você vê a Ásia, eles produzem, o mundo produz 4.100 terawatts-hora de energia. Para vocês terem uma ideia, o Brasil produz 650 terawatts-hora ano. Toda a energia elétrica consumida no Brasil, 650, o ano passado. E o mundo, 4.100 terawatts-hora só com cogeração. A cogeração do mundo é em torno de 16% de toda a energia elétrica produzida no mundo. Né? No Brasil, é em torno de 13%, o que a gente produz, os 82 terawatts-hora ano. A América do Norte, também muito grande, mas 333, 4 vezes o Brasil, no entanto, só 7% da participação na geração elétrica total. Na Europa já é palpável, 19%, né? O maior valor em todo o mundo, porque o europeu, com 693 terawatts-hora, ou seja, o europeu só com cogeração, ele produz toda a energia elétrica brasileira, só da cogeração, que é praticamente 20% ou 1/5 do que eles produzem no total, todos os países europeus. Só que vocês veem que o Brasil
é 72% biomassa renovável e todo mundo é 60% a 90% ou gás natural ou carvão. Então, quando eu apresentei que o nosso mundo, 72% era renovável, todo mundo ficou indignado. Falou, pô, como é que vocês conseguem isso e tal? E a gente tem que fazer o uso do carvão e do gás natural para fazer a nossa cogeração. Você vê a vantagem brasileira, né? A felicidade brasileira de poder desenvolver projetos de cogeração, atendendo 13% das suas necessidades elétricas, através de uma fonte renovável, preponderantemente renovável. Nós também temos cogeração com gás natural, e eu vou trazer isso a seguir. Mas esse é o quadro de cogeração que é muito legal, porque a gente está fazendo um bem para o país. Toda vez que a gente está ampliando o mundo da cogeração, a gente está fazendo uso de uma fonte primária ou resíduo de uma maneira inteligente, com mais eficiência. Aqui é um quadro que eu queria mostrar para vocês sobre a atual situação do setor elétrico brasileiro. Isso não vem à mídia, que é muito complexo, e ninguém gosta de falar de problemas, né? Muito menos político. Esse quadro à esquerda aqui, ao noroeste, você vê aqui a participação de todas as fontes, né? Esse areia aqui embaixo são fontes térmicas, até mais ou menos 10 mil megawatts. Depois você tem o mundo eólico, né? Que ao longo do dia ele tem essa participação. Vocês veem que o eólico ele fornece boa parte da nossa energia elétrica durante a madrugada. Depois ele cai durante o dia, à tardezinha tem menos vento, e aí ele começa a retomar à noite. O mundo fotovoltaico das 7 até as 17 horas, criando eles chamam isso de curva do pato, né? Essa bolha amarela aqui, que é a contribuição da fonte fotovoltaica, são os quase 30 gigawatts, que depois eu vou entrar em detalhe, e o azul são as hidrelétricas. Esse é o quadro. As fontes térmicas, aqui entra também o que a gente tem de gás natural, por exemplo, Norte Fluminense, que é uma usina da Siemens, que fica full time ligado no Rio, ela fica na base, totalmente na base. Depois a gente tem o mundo nuclear, né? Angra 1 e 2, com mais ou menos 2 gigawatts, funcionando full time também, mais 500 megas de Norte Fluminense, que o Cropper conhece direitinho, enfim, e depois algumas outras fontes ao longo do Brasil, aí, fornecendo na base, né? Como um reforço para o setor elétrico. E o que está acontecendo à direita aqui? Ó? À direita aqui, ó, isso aqui é uma rampa que está acontecendo. A gente tem, ao longo do dia, à noite a gente tem um baixo consumo, aí às 7 da manhã eu quase não tenho carga, no entanto, eu já tenho geração fotovoltaica de manhãzinha, e o que acontece? Eu pego e ela vai aumentando a geração, né? Chegando aqui num pico às 10, 11 da manhã, e depois ela vai caindo, né? E chega no final do dia, 16, 17 horas, eu tenho aqui uma rampa, porque eu chego em casa, todos nós vamos para casa, e abrimos a geladeira, tomamos um banho, e aí a gente tem um pico de energia. Ainda as indústrias estão funcionando, e eu tenho um pico de energia, né? Esse pico se dá mais ou menos entre 18 e 19 horas, depois ele vai caindo até às 11, meia-noite. Essa rampa ela está ficando complicada de ser vencida. Por quê? Se eu tiver uma térmica, eu vou ter que ligar essa térmica de manhã, porque a térmica você não liga assim correndo. Um motor ciclo Otto você liga em minutos. O diesel você liga em minutos. Mais uma térmica, se combinada, eficiente, com aquele 60% de eficiência que eu citei, você precisa ligar um dia antes. Você tem um sistema complexo. Se você ligar em ciclo simples, ela é muito mais cara, porque ela tem uma eficiência muito menor, em torno de 38%, 40%. Então, você quer ligar só no final do dia. Tanto é verdade que o governo agora
está lançando, ou ele está numa audiência pública, a gente está contribuindo, lançando um novo leilão, agora só de potência, porque ele precisa de ajuda de outras fontes para superar essa grande subida aqui, esses 28 gigawatts. Porque se eu abrir os distribuidores das fontes hidrelétricas, eu vou criar todos, se eu abrir todos de uma vez, rapidamente, eu vou criar uma tromba d'água. E aí eu crio um problema jusante das hidrelétricas, o que não é possível, nem é admissível. Senão eu teria uma tromba d'água descendo os rios e afetando as cidades a jusante, as populações ribeirinhas e assim por diante. Então, existe todo um regramento para as hidrelétricas irem assumindo carga, abrindo seus distribuidores, de tal forma a dar mais potência e ir superando e atendendo essa carga que está subindo e deixou de ter a contribuição da fotovoltaica. Isso aqui é um enorme problema no setor hoje, e nós tivemos em 15 de agosto do ano passado, nós tivemos um blackout brasileiro, uma linha em Mossoró, chegando em Mossoró, esqueço da cidade que estava ao sul, lá no Ceará, ela caiu essa linha, e era 8h30 da manhã, o Nordeste estava com 80% sendo alimentado por eólicas e fotovoltaicas. Pouquinho de hidrelétrica, de Xingó, na escada toda do São Francisco, que como é que chama? Sobradinho, Itaparica, Mochotó, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4 e Xingó. Toda essa cadeia estava fornecendo pouco, porque eles dão prioridades para a modicidade do quilowatt-hora barato das solares e das eólicas. Quando houve a queda da linha, porque ela superou um pouquinho, ela estava ajustada para 98% da carga, superou um pouco da carga, desligou a linha, e aí as fotovoltaicas não aguentaram segurar a tensão caiu, aí começou a haver desligamento de linhas, e aí aquilo que ficou ligado às eólicas provocaram uma sobrefrequência, olha que loucura. Aí desligou-se por sobrefrequência, desligou-se o Nordeste, o Norte foi levado também para um desligamento total, Manaus todinho no escuro, e teve impactos também no Sudeste, Centro-Oeste e até no Sul. 25% dessas regiões também foram desligadas. Por um problema, por quê? Porque ele estava sendo alimentado basicamente por fontes não resilientes. Falta resiliência, falta momento girante. O que o Soares vai se lembrar, falta GD2, falta momento de inércia. Então, essas fontes, elas são baratas, elas são eficientes, elas promovem um quilowatt-hora quase de graça. Quilowatt-hora hoje, no mundo, no Catar, eles estão comprando a 8 centavos de euro o quilowatt instalado, e comprando na Europa a 22 centavos de euro o quilowatt instalado. No entanto, elas não têm resiliência, elas deixam o setor, quando tem um probleminha, elas entram num encadeamento de desligamento, o que a gente não quer. Então, isso aqui preocupa não só o Brasil, preocupa a Califórnia, preocupa toda a América do Norte, preocupa a Europa, com a vantagem que a Europa ela é toda interconectada, com muita base térmica. Lembra-se que a França, por exemplo, é 80% térmica, que é nuclear, e todos os países têm usinas a gás natural, como a Itália, como a Bélgica, como a Espanha e assim por diante, a própria Alemanha. Então, a gente tem ali um arcabouço de térmicas que podem contribuir para dificuldades que um país venha a ter, incluindo a Alemanha. Então, lá, o sistema é muito mais resiliente, porque ele tem momentos girantes via térmicas. Tem um pouquinho de hidrelétricas, não é tanto, mas é basicamente térmico. E vocês veem à direita? Eu não estou vendo à direita aqui, porque tem as... Acho que vocês também não estão vendo, né? Deixa eu ver se eu... como é que eu faço? O que você quer mostrar? Vocês não conseguem ver, né? À direita? Deixa eu ver aqui. Conseguimos? Vocês estão vendo agora? Eu consigo, dá para ver tranquilo. Dá Pode, para Dá para ver, ver? sim. Dá sim. Posso deixar em tela cheia? pode, Sim. pode. Tá. E o que acontece?
vocês estão Agora, vendo que a inclinação da rampa você- agora, no Eu final tinha do que dia, conectar a Wi-Fi, a rede Wi-Fi. Quando aparecia, ó, a gente clicava aqui, ó, aparecia. Não, está aparecendo. o Lado Heitor direito está está tentando aparecendo. entrar. Você está falando de estimativa de rampa, né? Da carga, né? Isso. A rampa agora está muito mais inclinada do que em janeiro, porque nós, em janeiro e fevereiro, nós adicionamos 2 gigawatts de fontes fotovoltaicas no Brasil. 2 gigawatts. Né? É brutal o que está querendo. E aqui, o que o mundo térmico, aqui a sudoeste, no chart, em vermelho, são as fontes que a gente pode acessar até 5.000 megawatts, a um custo até R$ 1.200 o megawatt-hora. Vocês estão vendo que vão de 1.200 até 3.200, a gente chega até 5.000 megawatts. O que passar de 5.000, perdão, o que passar de 5.000, a gente é obrigado a ir para custos bem superiores. Né? A gente consegue subir até 20.000, mas aí a gente vai, esses 20.000, de novo, a um custo também de 1.200. Ou seja, a gente tem um parque razoável até 1.200, só que depois ele começa a encarecer fortemente, como é o caso, toda vez, em 2021, a gente criou uma dívida futura para pagar nas nossas contas de luz pelos próximos 5 anos, em torno de 30 bilhões de reais, que a gente teve que pagar por essas fontes térmicas que nos ajudaram a sair daquele estúpido racionamento que a gente estava entrando. Em 2021, a perspectiva de chegarmos, isso em abril de 21, perspectiva de chegarmos em novembro de 21 era com 7% dos reservatórios. Acabamos chegando, graças a Deus, com 18% dos reservatórios. Mas a perspectiva era horrenda, da gente ter que passar por uma enorme fria e ter que fazer um racionamento de 40% do nosso consumo elétrico. 40% é desligar muitas fábricas, um brutal encadeamento de desemprego que as indústrias não conseguem operar, não conseguem recuperar ou economizar 40% dessa energia. Fornos têm que ser desligados e assim por diante. Né? E nem tínhamos máquinas mais, nem a diesel, nem a nada, que pudesse suprir isso. Lembrando que o mundo está super sobre demandado de máquinas. Hoje, se você chegar numa Caterpillar e pedir máquinas hoje, eles falam, em 2026 eu te entrego. Vocês terem uma ideia como tá, a demanda é alta, existe um data center em construção, terminando a construção em Campinas. Alguém tem um chute de quanto um data center consome de energia e tem que ter capacidade de oferecer energia ininterruptamente? Alguém tem ideia da base instalada de um data center em Campinas? Está ali em Paulínia? Alguém tem um chute? Só para acordar a galera. Eu sei que é uma barbaridade, ô Nilton. Barbaridade não são megawatts. Quantos É. megas, o Bio? Sei lá, Quantos uns megas você acha? 200, Chuta. 300, 500? Isso, acertou. 600 megawatts. 600 megawatts toca Ribeirão Preto. Com um centro só. Então, ele tem que ter uma alimentação em 500 kV, né, com redundância, e ainda tem que ter 600 megawatts de diesel para entrar a qualquer momento. E tem que ficar lá dentro, não pode vir de fora. Então, ele tem que ter essa capacidade lá dentro. Não pode ser transportado. Ele tem que estar disponível. Esse é o conceito de data center. Então, vocês estão vendo aqui uma série de contribuições que o Cristiano Vieira, que é o diretor de operações do Operador Nacional do Sistema, do ONS no Rio, ele fez essa apresentação para a gente há umas semanas atrás aqui para a COGEN, numa reunião plenária que tivemos, e ele está super preocupado com essa questão da rampa. E eu estava lendo, a Califórnia está vivendo o mesmo problema. E a Califórnia teve, em agosto do ano passado, vários blackouts por conta dessa questão. Eles estão à frente nisso. Eles estão cada vez dependendo mais e tem menos fontes resilientes dando backup. São hidroelétricas ou termoelétricas.
Aqui é um quadro que eu gosto de mostrar, que é o seguinte, esse é o atendimento do nosso setor elétrico. Embaixo você tem as térmicas, a gás natural, nuclear, carvão, que dão em torno de 23 gigawatts, todas elas, né? Com base instalada, não é geração, é base instalada. No outro quadro a gente viu geração, que eram 10 gigas. Aqui, base instalada. Depois térmicas a óleo diesel e óleo combustível, pouco no Nordeste, muito no Norte. As hidrelétricas, que conhecemos, né? A cogeração a gás natural, em torno de 3,4 gigawatts. Né? As biomassas, com 17 gigawatts, 12,6 do bagaço, e o restante de madeira e licor negro, do mundo de papel e celulose. E depois as fotovoltaicas e eólicas em cima. Esse é o quadro que está alimentando o nosso setor. Ele está disponível, instalado no nosso setor. O que isso mostra? Que essas fontes de baixo vão ter que brincar para offsetar toda a variabilidade, a intermitência das novas fontes renováveis. Então, elas têm que estar aptas a poder compensar a falta, seja por falta de vento ou por falta de sol, das novas fontes renováveis, que tem 1 kWh diminuto, baratinho, mais barato que água, que um copo d'água. No entanto, elas precisam de um backup. Eu fui uma vez com o presidente da EP, que é a nossa empresa de planejamento, Luiz Barroso, que hoje é o presidente da PSR, que é uma das boas empresas, uma das mais importantes empresas de engenharia do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, eles já fizeram o setor, já projetaram o setor elétrico de 70 países, 70. Né? Não só contribuíram no Brasil, como de outros países. E eu fui com ele era presidente da EP, ele me convidou para visitar a Úrsula Borat, que era a secretária de Energia, secretária executiva da Secretaria de Energia, que na Alemanha fica embaixo do Ministério de Economia, né? O BMW, BMWI, né? O Bundesministerium Wirtschaft und Energie. E ele chegou lá e falou: olha, Úrsula, eu vim aqui para saber como é que vocês convivem com 40 mais 40 gigawatts de fotovoltaicas e eólicas. Na época eles tinham 80. Ela falou: é simples, faça backup. É muito simples, tem que fazer backup de tudo. Né? Então, o backup significa é caro, é custoso para a nossa. Então, o que eu venho dizendo é o seguinte: o renovável é caro, e é caro para a nossa população. Por isso que essa é uma das razões por que as nossas contas de luz estão ficando caras. Nossa conta de luz hoje, para a média brasileira, custa R$1.000 o megawatt-hora, para nós residenciais. 1.000. Talvez tem gente que pague menos aqui, mas Rio e Minas Gerais certamente pagam 1.000. O Daniel paga 1.000 por megawatt-hora, certamente. Pode olhar, Daniel. Pode fazer uma extrapolação. Se você não gasta 1.000 kWh, faça uma extrapolação que você vai chegar, acho que em 1.200, no caso do Rio de Janeiro. Então, esse é o quadro que eu queria que vocês lembrassem. Aqui é o mundo da cogeração, o desenvolvimento dela de 2005 até hoje, né? Ela vem crescendo pouco por duas razões. Aqui você vê, a partir de 2015, você tem aí uma derivada quase nula, né? Um baixíssimo crescimento, em função das dificuldades econômicas que o país passou. E depois você tem a pandemia, também tem uma dificuldade. E o avanço das novas renováveis fez com que as distribuidoras não mais precisassem comprar energia, então não houve mais um número grande de leilões que comprassem energia como compravam de 2005 a 2010, que deu um pulo de 7 para 11 gigawatts. Aqui as perspectivas, no sudoeste, aqui, as perspectivas de 12,4 gigawatts que temos do bagaço da cana-de-açúcar, só com a modernização das 220 usinas hoje exportando energia, das 380 que estão instaladas e operando no país, 220 delas não só atendem às suas necessidades, como exportam energia para o grid. Elas teriam a capacidade, se modernizadas totalmente, a gerar o dobro do que elas estão gerando hoje para exportar, e ainda nós temos com o RenovaBio, que é aquele propósito nosso de passar de 30 para 50 bilhões de litros de etanol até 2030, nós vamos precisar
colher 150 milhões de toneladas a mais, e com isso nós vamos ter o potencial de gerar mais 5,3 gigawatts de bioeletricidade oriundas do bagaço da cana-de-açúcar. Aqui, um pouco da vinhaça, nós descobrimos que, ao produzir o álcool, a gente produz 12 vezes a quantidade de álcool produzida de vinhaça. Nós produzimos 35 bilhões de litros de álcool hoje em dia no país. Se multiplicar isso por 12, estamos falando aí em 360, 380 bilhões de litros. É um alto Tietê de vinhaça. Essa quantidade de vinhaça volta para o campo como um biofertilizante. O problema é que ela leva o gás metano com ela. Tem gás metano. E agora essa indústria começa a investir em sistemas que vão retirar o biometano, o biogás dessa vinhaça, produzir biometano e fazer 3 grandes usos desse biometano. Substituir o diesel, né, para cada das 650 milhões de toneladas que a gente planta no Brasil todos os anos, que a gente colhe de cana-de-açúcar todos os anos, para cada tonelada a gente gasta 4 litros de diesel, estou falando em 2,5 bilhões de litros de diesel que a gente gasta para plantar, colher e transportar a cana até as usinas. 26% desse diesel é importado, então é super bacana que a gente consiga substituir uma parte importante desse diesel. Primeiro, para não precisar importar. Segundo, para poder fazer uma substituição. O diesel tem uma cadeia C13, 13 átomos de carbono, e o gás metano tem C, um só carbono. Então, o impacto dele de gás de efeito estufa é muito menor, né? A produção de CO2 dele é muito menor do que o metano, que volta para o campo e depois ele sobe, ele é evaporado e vai produzir gás de efeito estufa 23 ou 20 vezes mais danoso do que o próprio CO2. Então, é muito importante que a gente retire esse biogás da vinhaça. Há países como os Estados Unidos que proíbe a produção de etanol da cana exatamente porque eles não querem subproduto da vinhaça, né? E a gente admite isso. Então, tem uma oportunidade aí da gente ser muito mais sustentável e sacar esse biogás. E o biogás vai ser super bacana para essa indústria, porque o biometano vai substituir o diesel, ele vai vender o biometano, injetando esse biometano dentro da rede de dutos das companhias de gás, como o Comgás, como o Gás Brasiliano, que hoje chama Nectar, como a Naturgy, como a Compagás no Paraná, e assim por diante, a CEMIG, a Gasmig, no caso do Triângulo Mineiro, e assim por diante, né? E a gente vai poder vender esse biometano, que é caríssimo, ele é super desejado por muitas indústrias, setor automotivo, fertilizantes, Naturas, Yaras como fertilizantes, Scania, Volkswagen, todos já estão comprando biometano ao invés de usar gás natural, para poder dizer que ele é sustentável, ele está carbonizando menos, né? Então, é um processo de descarbonização. Então, essa indústria, a gente está virando que nem o boi, a gente está aproveitando tudo dela, né? E eu queria mostrar um quadro agora, que é perspectivas de continuar crescendo na base instalada das biomassas. Nos últimos anos, a gente vem adicionando em torno de 580 megawatts ano. Nos últimos 5 caiu um pouco por conta do que eu comentei, da não necessidade, da falta de leilões, etc. 430. Mas esse 24 nós vamos adicionar 1.152 megawatts, boa parte deles do mundo de papel e celulose, do licor negro, que é uma biomassa oriunda da produção da celulose também. E essa biomassa é super importante para atender os processos de produção de celulose e papel e exportar energia para o grid também. Então, tem grandes projetos no Mato Grosso do Sul, em implantação, da Suzano, da Eldorado, etc., que agora vão entrar esse ano. E nos próximos anos nós temos aqui uma parte pequena de adição de energia. Aqui é um quadro para vocês para mostrar o mundo fotovoltaico. Existe uma lei que nós ajudamos a constituir em 2012, que é uma portaria, na época não era a lei, 482,
E aí a gente está construindo um conceito das fotovoltaicas dos nossos telhados, até 75 quilowatts, como microgeração distribuída, e de 75 até 5.000 quilowatts, a gente chama de mini geração distribuída, que é a parte aqui em laranja embaixo. Então, nós temos hoje, em 24, 23,6 mil megawatts instalados nos telhados das nossas casas, indústrias e comércio, e 5.400 megawatts de projetos até 5 megawatts distribuídos em todo o Brasil, alimentando vários clientes, como Claro, Vivo, Lojas Renner, Graal, e toda sorte de consumidores industriais e comerciais que estão fazendo uso dessas gerações distribuídas. E aqui uma distribuição por todos os estados. Vocês veem que São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná tem aí uma preponderância no desenvolvimento dessa geração distribuída. Bacana da geração distribuída é que ela corta a carga. Quando eu tenho uma fotovoltaica na minha casa, a carga que a concessionária vê, ela é diminuída, né? Durante o dia ela passa a ficar bem pequena. Com isso, eu crio espaço para atender novos consumidores. No entanto, ao final do dia, eu sou o pidão e, no final do dia, a minha geração não gera mais nada e o sistema tem que me atender totalmente, né? Como eu disse no passado. Então, ela é boa para a parte do dia e negativa por conta daquela rampa que eu tenho que buscar outras fontes para atender o meu consumo em casa e assim por diante. Esse é um quadro que está crescendo. O Brasil, no último ano, seja em eólicas, seja em fotovoltaicas, está entre os 6 países que mais adicionaram potência de novas renováveis em seu parque elétrico. Então, é palpável a importância do Brasil e como nós assumimos essas novas tecnologias no nosso parque elétrico, na nossa sociedade. Aqui é um quadro que eu acho muito legal, porque aqui a gente vê como esse mundo de açúcar e etanol, como ele vai crescer. Antigamente a gente falava do açúcar, aí com o pró-álcool veio o etanol em grandes quantidades, ele ficou diminuído nos anos 90, aí com o advento do motor flex, ele cresce violentamente a partir de 2003, 2005, o etanol ganha uma proporção imensa, a bioeletricidade cresce com o advento também do etanol, porque mais cana foi produzida para produzir açúcar e etanol, a bioeletricidade cresce, como eu mostrei, hoje chegando a mais ou menos 12 gigawatts, 12,6 gigawatts, o biometano e o biogás crescendo e criando agora, nós temos dezenas de usinas agora, começando a implantação de sistemas de biogás. Eu tenho 2 sistemas, um das grandes piscinas, são piscinões de 70 por 100 metros de comprimento e 18 metros de profundidade. E ela tem canalizações por baixo que vão assumir o gás metano e levar o gás metano desse líquido todo e absorver esse gás metano, esse biogás, que vem com muito CO2, vem com ácido sulfídrico, que depois é retirado, e vem com outros gases, e aí se produz o biometano e o biogás para gerar eletricidade. E por que eu falo gerar eletricidade com biogás? Porque agora apareceu um negócio chamado etanol de segunda geração, que a Raízen começou em 2015, numa planta aqui em Piracicaba, a Costa Pinto. Eles ficaram 7 anos testando e descobriram que a melhor biomassa, ele é celulósico, a melhor biomassa para eu produzir o etanol de segunda geração de um resíduo é do próprio bagaço. Fresquinho, que saiu da moenda. Em vez desse bagaço ir para a caldeira para produzir vapor, ele é retirado e ele entra num processo para você quebrar as cadeias celulósicas e produzir esse etanol de segunda geração. Por que ele é importante? Porque o mercado comum europeu e o mercado americano valorizam 2 vezes esse etanol de segunda geração, porque ele vem de um resíduo renovável, um resíduo. Ele não é direto, como o etanol é direto da cana. Ele é um resíduo. E, portanto, ele é considerado
ele é em 2 vezes aquilo que eles adicionam como SAF, como aquele combustível sustentável para aviação, para querosene, para juntar com a querosene, ele é obrigado só por metade do que seria de um etanol, de um SAF feito de etanol de primeira geração. Então, ele tem um ótimo preço internacional. Então, essa indústria está caminhando para instalar. A Raízen instalou 4 indústrias já, nesse momento, a 1,4 bi cada indústria de investimento, e a São Martinho está instalando a sua primeira indústria. Então, isso deve proliferar pelos grandes grupos, de tal forma que o Brasil passe a produzir SAF do etanol de segunda geração, não só para o mercado brasileiro, também para mercados internacionais. E então a gente está criando, a gente tem 1 produto, 2, 3, 4, 5 produtos, agora é o 6º produto, e o hidrogênio. O hidrogênio, ele está vindo do etanol. O hidrogênio é espetacular. Por quê? Porque ao invés de eu colocar um reformador dentro do meu carro, colocar o etanol ali, ou gasolina, ou gás, e produzir hidrogênio dentro do carro, que é a condição desenvolvida, por exemplo, para o carro Leaf da Nissan, lá no Japão, e ele já correu aqui no Brasil, ele já andou aqui no Brasil. Eu vou produzir hidrogênio do etanol de forma estacionária dentro dos 42 mil postos de combustível espalhados no Brasil. Postos esses que já têm toda a logística para receber etanol, 100%, todos eles. Ele já tem o etanol e eu vou colocar plantas reformadores estacionários ali e vou, no futuro, colocar hidrogênio dentro do nosso carro, 2, 3 quilos, 5 quilos de hidrogênio, e eu vou caminhar, eu vou guiar 800 mil quilômetros com esse carro. Produzindo, sabe o quê? Eu estou ejetando água, vapor d'água, H2O. Né? Uma condição fantástica. Né? Tudo isso eu vou fazer com um produto renovável e ainda eu sumo com aquele eu vou produzir CO2, eu vou devolver parte do CO2 do que eu resgatei com a fotossíntese para produzir a cana-de-açúcar, para crescer a cana, eu devolvo parte desse CO2 e estou produzindo água com esse hidrogênio dentro do carro. Então, o futuro da mobilidade em países como Brasil, como Índia, como Estados Unidos, como Indonésia, como Tailândia, como Vietnã, como Malásia, países que têm alta capacidade, futuramente na África também, capacidade de produzir cana-de-açúcar, eu vou poder produzir o hidrogênio também do etanol. Então, essa perspectiva da cana-de-açúcar, ela vai dar ao Brasil uma condição super especial. Né? A solução de mobilidade está nascendo aqui. Né? Para países que não têm a cana-de-açúcar, não têm o etanol, tem etanol do milho, como os Estados Unidos, que produzem o dobro do etanol que a gente produz no Brasil. Aliás, eu fiquei impressionado, eu visitei lá em Sorriso e São Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, norte do Mato Grosso, norte de Cuiabá, eu fiquei impressionado com a produção do etanol do milho. É fantástico. Né? É simples e lá eles estão fazendo uma coisa incrível. O milho onde tem soja, tem milho, porque eu planto soja, depois de algumas plantações de soja, eu tenho que colocar o milho para recuperar a terra. Esse milho não tinha mercado, então eles esmagavam junto com a terra e ele sumia com a terra para vir a próxima plantação da soja. Não tinha mercado. Aí foram esses produtores de etanol lá, falaram, venda o milho para mim. Ah, você compra o milho? É, claro que eu compro. Eu quero milho aqui mesmo. Me entreguem ele debulhado que eu vou fazer etanol dele. E hoje eles têm uma produção, até 3 safras de milho, quando eles estão plantando milho naquele ano. Eles consomem todo esse milho a um custo mais baixo do que mercados outros. Estão produzindo etanol a um custo inferior ao etanol da cana-de-açúcar já. Né? E já estão produzindo esse ano 7 bilhões de litros de álcool. O mundo da cana-de-açúcar produz 30 bilhões, 29 e tanto, e eles vão produzir esse ano 7 bilhões. Né? Então, a tendência é que em 2030 eles já estejam com a metade do etanol da cana-de-açúcar sendo produzido no Brasil. E esse mercado, produzindo etanol, vai nos dar condição, porque eles produzem o etanol anidro para adicionar gasolina e o etanol hidratado para fornecer no posto para a gente consumir num carro flex. Então,
tem uma perspectiva enorme, não só com a cana-de-açúcar, mas também com o etanol de milho. E esse etanol do milho, eles fazem etanol, fazem o óleo do milho, que a gente compra comestível, e fazem também, captura o CO2, enterra o CO2 a 2.000 metros de profundidade, eles estão conseguindo enterrar o CO2, ou seja, é CO2 negativo, no caso do milho, o etanol de milho é CO2 negativo, e produzem também o DDG, que é aquele alimento para o gado, com várias componentes de proteína, seja de 50%, 60% e 70% de proteína, e com isso com preços mais competitivos ou menos competitivos. Então, tudo isso eles conseguem tirar do milho. A exemplo do boi, eles tiram tudo do milho. O grão do milho não sobra nada, tudo é aproveitado do milho. Então, é fantástica essa indústria, e ela está proliferando. Eu fui visitar a FS, que é uma empresa americana, eles promovem 1.000 empregos, produzem 1 bilhão e 600 milhões de litros em cada uma das 3 unidades de etanol por ano, e estão produzindo mais 3 plantas. E a Impasa é muito maior que eles, e também está produzindo. Eu não visitei a Impasa ainda, mas eu fiquei assim, boquiaberto de ver a capacidade dos caras e produzindo tudo direitinho. Quem não conhece Sorriso e Lucas do Rio Verde, vale a pena. Imaginem uma cidade que você não acha um papel no chão, tudo é gramado, cheio de flores, que nem em Treze Itilhas lá da Ana Maria. Tudo com flores, tudo maravilhoso. Eu andei 80 quilômetros entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, não vi um papel na estrada, nenhum papel. Cheio de caminhões, de picapes, de carros, mas nenhum papel. Tudo gramado, tudo arrumado. E eles dizem que lá eles não querem Brasília. Lá eles estão, hoje, asfaltando 2.000 quilômetros de estradas naquela região. Né? É o maior parque de produção de soja do planeta, é aquela região. Eles estão construindo ferrovias, estão fazendo tudo para ter total autonomia. É simplesmente espetacular aquele Brasil agro que está dando muito certo. Né? E eles não querem nem saber de Brasília, nem querem ver. E eles dizem, não apareça lá porque não são bem-vindos. Eles não querem ver os caras. Eles produzem tudo sozinhos. São todos gaúchos e paranaenses. Né? Eles é que estão povoando aqui. Falta trabalhador, pleno emprego, tudo saneado, tudo arrumadinho, e eles só não têm uma coisa, viu, Ana? Eles não têm entretenimento, então é duro segurar jovem. A empresa inteira, eu era o mais velho da empresa lá, visitando a empresa. Todos têm de 30 a 40 anos, não mais que isso. Ou de 20 a 40 anos. Todo mundo jovem. O presidente tem 34 anos, da FS lá. É incrível, como é um mundo, é outro mundo que está lá. Né? E a gente tem pouco contato com eles, mas valeu a pena. Aqui, estamos terminando. Eu queria dar a vocês aqui um quadro do mundo. A gente sempre ouve falar, não, o carro elétrico é o carro bacana, esse é o carro que é de fato sustentável, ele é que não tem impacto no meio ambiente, tudo mais. Esse quadro é para mostrar o seguinte, em azul é o que eu promovo de CO2 por quilômetro rodado de um carro que vai durar 10 anos, o que seja, ou vai rodar 300.000 quilômetros. Esse carro, ele gastou, essa parte em azul, é o que ele gastou para ser construído. Aí, em cinza, é a bateria que ele tem lá dentro. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Quando eu compro um carro elétrico da BYD, da Tesla, um carro pequeno, ele tem 12 quilos de lítio dentro daquelas baterias. 12 quilos de lítio. Para eu produzir esse lítio, eu minerei 4.000 toneladas de minério, em vários processos. E eu gastei 4.000 litros de diesel naquela mineração. Então, quando eu compro um carro elétrico, ele já vem com 40.000 quilômetros. Pondo 4.000 litros a 10 quilômetros por litro, só para fazer conta, ele vem com 40.000 quilômetros de diesel, que ninguém vê. Todo mundo acha que está bacana. Ele sai aí da avenida da Rua Colômbia lá, sai com o carrão elétrico dele. Ele, não tá, eu não estou impactando nada. Não, você já impactou 40.000 quilômetros com diesel. Né? Isso é um quadro para ver. Aqui em cima, você pega o carro híbrido etanol. Esse é o carro que, no planeta, menos impacta gramas de CO2 por quilômetro rodado. O híbrido etanol.
Quem fabrica hoje esse carro? É o Corolla híbrido e o Corolla Cross híbrido no Brasil. Todos os outros fabricantes, Stellantis, que é da Jeep, da Fiat, junto com Volkswagen, Hyundai, e todos os outros estão vindo com carros híbridos também, flex, no mesmo conceito. Esse verdinho aqui dá mais ou menos 24 gramas de CO2 por quilômetro rodado. É que um carro híbrido impacta o meio ambiente. Você anda 10 quilômetros, você jogou 240 gramas de CO2 no meio ambiente. O carro brasileiro a etanol, ele não tem bateria, a bateria dele é só aquela bateria de partida, etc. Ele tem mais ou menos 42 gramas por quilômetro rodado, que ele emite de CO2. Todos os carros elétricos, incluindo o brasileiro, por conta de termos uma parcela fóssil na nossa matriz elétrica, todos eles, incluindo a Noruega, que é 94% hidrelétrica, todos eles têm um impacto, pegando a China com 300 gramas de CO2 por quilômetro, todos eles, mesmo elétricos, têm esse altíssimo impacto no meio ambiente. Então, quando a gente ouve falar de um carro elétrico, ele é bom, porque ele é melhor do que o carro a diesel, melhor que o carro a gasolina, mas ele não é melhor do que o etanol, nem o etanol híbrido, menos ainda. Então, esse quadro é super rico, porque pouca gente conhece, e todo mundo fala que o carro elétrico, esse sim é a cereja do bolo. E ela não é bem verdade. Para aqueles países que têm o privilégio que temos de ter o etanol, a gente tem que pensar muito mais sobre isso. Né? Todo lugar que eu mostre isso aqui, todo mundo fica boca aberta. Fala, caramba, eu não sabia disso. Tal. E olha como a bateria, ela tem para a construção da bateria, você tem um gramas de CO2 por quilômetro, ainda não rodado, mas já precificado para a produção da bateria, que é considerável. Né? Em torno de 40 gramas de CO2 também, para cada quilômetro rodado. Então, esse é o quadro, e eu queria terminar com vocês para a gente debater, eventualmente, alguma coisa que vocês queiram conversar, vai fazer. Eu trouxe algumas coisas aí, talvez eu tenha jogado muito para o mundo da cogeração e bioeletricidade, mas não tem muito o que falar de hidrelétricas, não temos nenhuma hidrelétrica. Alguém sabe alguma hidrelétrica em construção no Brasil? Cropper, você sabe alguma? Sabe o nome de uma? Eu sabia São Roque, mas ela terminou já, acabou. Tem PCHs, mas aí são dezenas de PCHs em construção. São pequenas, né? Máquinas de 10 a 30 megawatts, mais ou menos. Né? E algumas CGHs que vão até 3 megawatts. Aí são poucas. Né? A agroindústria brasileira, ela, no mundo fora amazônico, a gente tem que guardar 20% da área. Você sabe disso. Então, 20% de qualquer fazenda, de 1 alqueire, ou a 1.000 alqueires, ou 10.000 alqueires, 20% tem que estar preservado. Você não pode tocar, né? De mata. E ciliar, eu acho que o estado de São Paulo ele é um bom exemplo de matas ciliares. Né? Eu não conheço regiões no estado de São Paulo que não tenham preservado a mata ciliar dos rios. Né? Em geral, todos os rios que eu tenho passado, eu olho muito para essa questão da mata ciliar. E no mundo amazônico, é 80% que você tem que preservar. 80%. Em condições normais de Clapeyron, se tudo for certinho. Quando entra esses caras que vão desmatar, esses caras, aí é delito, aí é bandidagem, aí não tem jeito. Aí não é falar com agrônomo, aí é falar, ou nem com fazendeiro, aí é falar com bandido, aí é outra coisa. Mas, em geral, a agroindústria é muito preocupada com essa questão. É que assusta a gente, né? Eu vou só dar um exemplo, Bigo. Pela primeira vez na vida, eu vi uma plantação de soja, que é exemplo do mar, quando você não vê o fim do mar, porque a terra é redonda, eu não vi o fim da soja. A soja sumia no horizonte. Você não vê nada lá atrás. Aonde foi isso? Isso foi em Sorriso. Você tem trechos de 30 quilômetros de plantação de soja. E é tudo feito com GPS, então ela é absolutamente reta. Você vê os caminhos da soja,
tudo absolutamente reto. Tudo é GPS, não tem conversa, né? Ô, Nilton, Caras, sim, eu queria te agradecer por essa aula que você nos deu, uma apresentação extremamente rica, abrangente. Olha, parabéns, muito obrigado.